Oração a toda hora. Momento devocional. Meu Deus e meu Pai que está no céu, estamos mais uma vez diante do Pai, do Senhor Espírito Santo. Quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, em mais uma madrugada diante de Ti. Não sei por quanto tempo, Senhor. Vamos continuar orando e clamando e levando essa palavra para as pessoas. Uma coisa eu sei, que enquanto eu viver, eu quero ser útil, Senhor, nessa terra. Não para aparecer, nem para ganhar nada de ninguém, nem aplauso, e nem tampouco elogios, ainda que são necessários na vida da gente, mas de cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou, para anunciar, Senhor, o Evangelho da salvação, para anunciar as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, para revelar os teus feitos poderosos na terra dos viventes, quando o Senhor, em tua palavra, tens fornecido a nós o conhecimento de histórias, de situações em que o Senhor interviu, e pela sua intervenção, milagres, maravilhas, operações, livramentos aconteceram em vidas de pessoas, individualmente e também, Senhor, coletivamente. Então estou aqui diante dos teus olhos e dos teus ouvidos, clamando para que todos, aonde chegar esta oração, sejam alcançados, sejam abençoadas, sejam tocadas. Essas pessoas sintam a tua presença, sintam o teu agir, que elas percebam a tua presença na sua vida, no seu lar, no seu emprego, na sua empresa, onde estiverem, Senhor, nos seus carros, caminhões, onde estiverem, Pai, ali esteja a sua gloriosa presença. Assim eu te louvo de todo o meu coração, te peço, fica comigo e me ajuda a pronunciar algo que seja bom e eficaz para a vida de pessoas serem abençoadas em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma madrugada com Deus. Tema do mês de dezembro, hoje dia 13 de 2025. Como Cristo é mencionado no livro de Apocalipse do Novo Testamento. Bendito seja Deus pela maravilha de podermos estar em mais uma transmissão das coisas de Deus, né? Diz o texto no livro de Apocalipse: o fim vem e não tardará. Jesus é o personagem central de Apocalipse. O livro começa com ele, Apocalipse 1, 5 a 8. E termina com ele, Apocalipse 22, 12 a 16. Também há 291 referências em todo o livro sobre a pessoa de Jesus. 162 delas ocorrem nos 3 primeiros capítulos. Além disso, Jesus recebe cerca de 41 títulos diferentes que apontam para verdades especiais acerca de sua pessoa e de sua obra a favor dos pecadores. Neste texto, Apocalipse 1 e 5 é um exemplo interessante sobre 3 títulos de Jesus que merecem destaque. João saúda as 7 igrejas da Ásia com graça e paz daquele que é a fiel testemunha, daquele que é o primogênito dos mortos e que é o soberano dos reis da terra. No primeiro título, a expressão testemunha pode ser traduzida como mártir. Por quê? Porque ele foi o primeiro justo, aquele primeiro fiel, aquele que foi gerado sem pecado e também viveu sem pecado, a morrer em lugar de alguém. Ele foi o único que morreu, na verdade.
E no Apocalipse, este vocábulo sempre é usado em um texto de ênfase da morte, na morte. Apocalipse 1, 5, 2, 13, 3, 14, 11, 3 e 17, 6. Tá? Esse texto, fiel testemunha, é o aptos no grego, né? No versículo de ouro, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais, dos anjos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que nelas há, ao que está sentado, dizendo: sobre o trono ao Cordeiro sejam dadas as ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostravam-se e adoravam aquele que vive para todo sempre. Apocalipse 5, 11 a 14. Nossas Verdades Inquestionáveis diz que ninguém venha a menosprezar o Apocalipse alegando tratar-se de um livro difícil e enigmático. Se o lermos com discernimento e paciência, viremos a constatar a chave para sua interpretação, acha-se em suas próprias páginas. O noivo jamais enviará uma carta indecifrável à sua amada. Assim, Jesus Cristo jamais faria isso com a igreja. Você já leu o Apocalipse? Abra sua Bíblia, ponha-se a ler agora mesmo. Este maravilhoso e fascinante livro é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso destaque diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz, que dizia: digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e desatar os selos. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, esse aqui, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos animais vivente entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as ações dos santos, as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, verso 1 a 10. Olha que maravilha, ele não só comprou para Deus, mas ele também os transformou, né? Ele também deu a estes homens, e aqui estão homens e mulheres, objetivo de vida, padrão de vida, qualidade de vida, graça de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa leitura bíblica do assunto: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao do altar, tendo incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 1-5. Quero afirmar que não tenho a pretensão aqui de explicar o livro de Apocalipse. Não tenho, talvez não tenha nem a condição humana e psicológica e teológica de explicar com detalhes. O que coloco aqui são resumos para que a gente possa ter uma luz, para que a gente possa entender um pouco. E com o entendimento nosso, a gente possa se converter a Deus e buscar nos humilhar perante Deus e buscar que Deus nos aceite, porque no livro de Apocalipse diz que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará conosco, né? E nós com ele. Então, ter o privilégio de ter a liderança do Senhor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nos limites do nosso viver, abençoado por Ele, envolvidos pela sua eterna misericórdia, isso é algo maravilhoso que nós não temos noção de quanto isso é importante para todos nós. Bendito seja Deus. O livro de Apocalipse é um livro profético. O tema central, nós já falamos que Jesus é o centro do todo o Apocalipse. O próprio autor declina o tema de Apocalipse chamado Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso naquela época para João ainda deveriam acontecer, né? Apocalipse 1. Composto por uma série de visões, imagens, símbolos, figuras, o Apocalipse revela os conflitos do povo de Deus e a sua vitória final sobre o império das trevas. Conclui mostrando os redimidos a desfrutar de todas as eternas bem-aventuranças. Observe que aqui parece um final feliz, né? Na história toda da humanidade, aqui o Apocalipse aponta para um final feliz entre Cristo e todos aqueles que creram nele. As divisões do Apocalipse, assim podemos distribuir o conteúdo do livro. Primeiro, as coisas que tem visto, a visão do Cristo glorificado no meio de 7 castiçais de ouro, que são também as 7 igrejas, né? E também nós temos ali as 7 estrelas, que são. Aí diz assim, segundo as cartas enviadas por Jesus por intermédio de João, as 7 igrejas. Então nós temos primeiro aqui as coisas que tem visto, ou seja, João escreveria o que ele visse, o que Deus mostrasse para ele, o que ele enxergasse ali, ele transcreveria. Segundo, ele enviaria cartas mencionando para cada igreja da Ásia, né, as 7 igrejas, as coisas que depois dessas coisas viriam a acontecer. Veio a ascensão ou a subida do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o juízo final e a inauguração da Jerusalém eterna e celeste, do capítulo 4 ao capítulo 21. Aqui tem o juízo final, o julgamento final e a inauguração de Jerusalém eterna e celeste, que a gente pode entender que esse seja o final feliz que se espera para a humanidade através de Jesus. No dicionário da profecia bíblica da CPAD, encontramos outras informações acerca da estrutura do Apocalipse. Ontem nós falamos sobre a estrutura. O conteúdo do livro pode ser dividido em 8 partes. Primeiro, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 figuras simbólicas, que é a mulher,
vestida do sol, o dragão, o menino, a besta que saiu do mar, a besta que se levantou da terra, o cordeiro do monte de Sião e o filho do homem sobre a nuvem. E finalmente o derramamento das 7 taças, que é a condenação eterna dos ímpios, e as glórias da Nova Jerusalém, que do céu desce adereçada como noiva ao Cordeiro. Então nós temos do capítulo 21 a 22 e do 22, 6 a 21, as glórias da Nova Jerusalém. Os objetivos do Apocalipse, João escreveu, o Apocalipse tendo em vista, primeiro, corrigir as distorções doutrinárias e desvio da conduta das igrejas da Ásia, porque quando as cartas chegam lá, elas não chegam para anunciar uma coisa só o que havia de vir. Elas chegam para resolver o problema estrutural que as igrejas estavam vivendo. Toda e qualquer intolerância, desrespeito, toda e qualquer infidelidade, desonestidade, impureza, toda e qualquer ação que a igreja estivesse cometendo teria que ser corrigido para aquela época, né? Como também aquelas cartas servem como parâmetro para todas as igrejas em todas as épocas. Segundo, consolar os santos que eram impiedosamente e duramente perseguido pelas autoridades romanas, como ainda há pouco estava orando a Deus. As cenas que a gente vê na internet de pessoas sendo enterradas vivas, enterradas até o meio, para morrerem aos poucos, pessoas que são tocadas fogo dentro dos santuários, pessoas que jogam combustível, as pessoas pegam fogo, vê as suas crianças pegando fogo, mortas, decapitadas, jogadas no fundo do rio. É muito, a atrocidade é demais. Fora que há perseguição de muitas criaturas que servem a Deus só por serem cristãos. E isso aí também não é só feito por pessoas ímpias, são feitas por outros cristãos que acreditam estarem fazendo um favor para Deus, por outras religiões que acreditam estarem fazendo um favor para Deus, matando pessoas que acreditam em Jesus. Por quê? Porque nos últimos tempos se levantaria pessoas para o Satanás se levantaria para fazer de tudo contra as pessoas que acreditassem no Filho de Deus, para tentar acabar com o nome de Jesus. Mas isso é perda de tempo. Quanto mais as pessoas são mortas, mais sangue inocente são derramados, é como o sangue de Abel, que clama. Então, cada gota de sangue dessas pessoas que são derramadas, são mais gotas de sangue que vão clamar a Deus por justiça. E pessoas que fizeram tais coisas sofrerão, consequentemente, o dano do juízo final. Participarão do juízo final e lá será baixado o telão de Deus. Eu sempre digo, como nós aqui temos condições de transmissão via satélite, ao vivo, de coisas que acontecem no mundo em todo, agora imagina como será o telão de Deus ao mostrar nossos pensamentos, ao mostrar nossos desejos, nossa carnalidade, né? Quem assiste aí, gosta de dorama, vai ver que tem pessoas que o que mais aparece ali são os pensamentos das pessoas. As pessoas pensam e alguém fala os pensamentos daquelas pessoas. Nas novelas também. Imagina Deus, que sabe tudo isso e que tem o poder de transformar aquilo em falas, ou sendo obrigado a pessoa a falar aquilo que ela ocultou por tanto tempo. Lá a gente vai ver que hipocrisia, falsidade, enganação não tem. As pessoas serão mostradas ao vivo e a cores tudo aquilo que nós fizemos de bem e de mal, né? Felizes aqueles que não entrarão em juízo, que passaram da morte para a vida, como está escrito
nas cartas de Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro, mostrar aos santos o que haveria de acontecer nos últimos dias, ou seja, dar esperança. Porque é muito difícil para a gente suportar as narrativas, sabe, as tentativas, as leis aprovadas para matar criança, para permitir com que indivíduos malignos fiquem soltos, enquanto que pessoas inocentes são encarceradas, né? A gente fica, isso cria uma revolta, uma certa impotência na vida daqueles que querem ver as coisas boas. Quem é que não quer ver paz? Será que precisa essa guerra toda, esse ódio todo, esse desejo de destruição, de matar as pessoas nas cadeias, né? De permitir a morte das pessoas dentro das delegacias, das coisas, porque não quer permitir a pessoa fazer um tratamento, né? E pessoas que não foram imputado nenhum tipo de coisa errada, são pessoas que foi imputado a elas coisas que elas não fizeram, né? Envergonharam o nome dessas pessoas, destruíram o nome dessas pessoas. Então, esse ódio todo, essa raiva toda, essa mágoa toda, essa disfarçatez toda, essa injustiça toda, terá uma punição. Eu, às vezes, fico falando com Deus e peço para Ele me pedir, eu peço perdão, porque é tão difícil a gente esperar, né? Esperar que isso vai acontecer só depois da morte, que essas pessoas vão ter que enfrentar a justiça de Deus, que a maioria não vai cumprir aqui na terra, a justiça não acontecerá na terra sobre a vida delas. Muitas pessoas já morreram e não cumpriram. Se a pessoa que mata milhões de pessoas, como é que ela vai cumprir isso? Como é que ela vai pagar por cada vida que ela matou ou que ela mandou matar? Não tem como o ser humano, um só, fazer isso. É igual pensar a covardia de Lúcifer, de Satanás, ou do anticristo, ou da besta, que está aqui no Apocalipse, a covardia, a crueldade, sabe, a morte que eles vão causar, a desgraça, a destruição que eles vão causar na vida das pessoas, ele pode viver milhões de anos e não vai acontecer deles pagarem por todo do sofrimento dessas pessoas, lágrimas, sabe, perdas irreparáveis. Não tem como devolver essas pessoas para elas viverem a vida que elas não viveram. Vidas encurtadas, vidas que foram cortadas, tiradas, aleijadas, pessoas que viveram fome, sede, pessoas que foram perseguidas. Não tem como haver justiça para isso. Por isso que o juízo de Deus é sem piedade para aqueles que cometeram tais atos. E quarto, alertar nos quatro cantos a brevidade e a urgência da vinda do Senhor. Jesus virá e não tardará. A leitura das Escrituras Sagradas, na maioria das congregações ou movimentos, havia apenas um exemplar da Sagrada Escritura. Para que todos fossem edificados, um oficial da igreja punha-se a ler a palavra de Deus, enquanto a irmandade ouvia o reverente e atentamente. Foi o caso, nós temos esse caso lá, no caso de Esdra, que leu para todas e foi achado, livro esquecido. Mas, por isso, a recomendação de Cristo é: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, essa carta ela seria deixada ali nas igrejas e lidas constantemente para despertar a igreja, para que a igreja entendesse que Cristo não estava morto, ele estava vivo e acompanhando toda a história, e que ele daria conta de tudo que teria que dar a conta. Todo o sangue derramado, todo o sangue inocente, toda pessoa violada, toda a mulher morta por ser mulher, todo homem ou todo o homicida terá que cumprir com a pena capital sobre a sua vida que ele não se arrependeu. Muitas pessoas não se arrependem, morrem e não se arrependem.
A leitura, ou melhor, a liturgia da palavra, embora tenhamos amplo acesso à Bíblia Sagrada, voltamos à liturgia da palavra, leiamos profetas e ouçamos o que os apóstolos escreveram para nós. Nesse ensejo, sugiro a leitura integral do Apocalipse em voz alta, para que todas as pessoas, crentes e não crentes, ouçam-no e sejam bem-aventurados. As diversas interpretações, muitos tentam fazer de Apocalipse um livro de adivinhações, relacionam aos acontecimentos de suas respectivas épocas, para descobrir o que há de acontecer no futuro próximo. Esta interpretação é muito proeminente entre os que têm uma visão meramente histórica do livro. Estes intérpretes vêm comparando o Apocalipse com uma história da igreja desde o primeiro século para realçar coisas como o aparecimento do papado, as invasões muçulmanas. Por conseguinte, não consegue ver a grande tribulação no final dos tempos, pois espalharam os eventos do livro no decorrer da história da igreja, como se vê. Cada geração de eruditos vem retrabalhando a interpretação de Apocalipse, numa tentativa de encaixar as profecias em suas respectivas épocas. Tem pessoas que pegam Apocalipse ou aprendem Apocalipse para tentar persuadir outras pessoas, amedrontar as pessoas, levar as pessoas ao terror, ao medo. E não é esta a função da revelação de Deus. Não é trazer medo, trazer sim esclarecimento, mostrar que Deus está atento a todas as coisas, mostrar que Deus vai trabalhar todas as coisas, mostrar que Deus fará justiça pelo seu povo. Os outros possuem uma visão preterista do livro e tentam relacionar suas profecias com eventos registrados no final do primeiro século, tendo Roma e os seus imperadores mais proeminentes como pano de fundo. Noutras palavras, os preteristas creem que a maior parte do Apocalipse já foi cumprido há muito tempo atrás, restando-nos dele apenas interesse histórico. Devemos observar, porém, que o relacionamento que eles fazem entre o texto e o evento é muito subjetivo e precário. Ou seja, a narrativa do paralelismo, a narrativa que diz que as coisas são aparentemente, né? É aquela questão do relativo, né? Tudo é relativo, não, nada é relativo em Deus. Deus é absoluto, Deus é soberano. O próprio nome de Jesus é soberano. Então, em Deus não tem relativismo. Deus é aquilo que ele foi, que ele é e que sempre será o mesmo. Ele é puro, puro e puro. Em Deus não há mistura, não há infidelidade, não há desonestidade, não há impureza, não há nenhum tipo de artimanha. Deus não subjuga, não oprime, Deus não desgraça ninguém, Deus não perturba ninguém, Deus não invade a privacidade de ninguém. O que leva o homem à sentença de morte, de pecado, de doenças, de fracasso, é ele mesmo, são os seus pecados, são suas escolhas. Bendito seja Deus. Há ainda outros que rejeitam a tentativa de identificar os eventos do livro como uma fonte histórica, optam por uma visão idealística do Apocalipse, veem os símbolos e figuras simplesmente como representantes da disputa progressiva que há entre o bem e o mal, com a certeza do triunfo derradeiro da justiça. Acham que não haverá cumprimento literal de nenhum evento do livro. O que vemos, porém, é que, apesar de o Apocalipse ter muitas figuras simbólicas, representam estas figuras algo real. O anticristo é chamado de besta, mas será uma pessoa real, cumprirá as predições feitas sobre estas outras profecias, tais como 2 Tessalonicenses 2, 3 a 12, onde se diz que Cristo virá pessoalmente fazer triunfo final. O pré-milenismo interpreta as profecias do Antigo Testamento
de maneira literal, observando, porém, se o contexto assim o permite. Ou seja, há uma loucura de interpretação. Reconheço haver cristãos que se consideram a si mesmos evangélicos, nascidos de novo e que sustentam diferentes posições de interpretar o Apocalipse. Isso já é preocupante, porque se eu me julgo genuíno, eu me julgo uma pessoa fiel, eu me julgo uma pessoa que ama a Deus e respeita as coisas de Deus, eu não vou dar a minha própria interpretação para as coisas. Eu vou ter cuidado para que eu não cometa nenhum erro, para não levar ninguém a errar também. Contudo, depois de muitos anos de estudo e ensino, creio que há mais evidência em favor da visão pré-milenial e da interpretação literal do que das outras perspectivas pré-milenista e a futurística. Juntas encaixam-se melhor as orientações de Jesus, ou seja, a perspectiva pré-milenista, futurista, juntas encaixam-se melhor nas orientações. Diz isso Dr. Orton, né? As coisas que brevemente devem acontecer. Ele tem um livro sobre isso. Mas para finalizar, olhando pelo outro aspecto, sendo Jesus Cristo o alfa e o ômega, ele diz assim, Apocalipse 22, 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o derradeiro. Podemos entender que nada pode estar antes de Jesus e nada depois. O tempo para a humanidade começa com Jesus e terminará com Jesus, entregando o reino para seu Pai. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 a 28, o fim vem. Haverá um fim, onde Cristo terminará sua missão, destruição dos ímpios. Ele destruirá todos os principados, potestades e poderes malignos. Em 1 Coríntios 15, 24, diz assim, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Observe que o reino é de Deus, mesmo que Jesus tenha entregue para ele, que Deus tenha entregue para Jesus todo o poder nos céus e na terra, mas o reino ainda é do Pai. É o Pai que manda, é o Pai que determina o final das coisas. Mas Jesus cumprirá cabalmente dentro do tempo a justiça divina em cima de todo principado, de toda potestade, de todo império da morte e de toda força existencial nesse universo. Estará debaixo, subjugado ao domínio do Cordeiro. Primeiro, nós observamos, o reino estará sob os seus pés. Cristo reina até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Está aí em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 a 28. A morte será vencida, que é o último inimigo que será aniquilado, que é o poder da morte, quando todos morrerão e todos ressuscitarão. Haverá a primeira ressurreição, né, que a gente julga do arrebatamento, mas essa primeira ressurreição, segundo alguns historiadores, essa começará no arrebatamento e continuará acontecendo quando, então, será feito o juízo das nações. Né? Haverá ressurreição ali? A gente acredita que, alguns acreditam que sim, mas haverá ressurreição também no juízo. Né? Muitos ressuscitarão. Por que alguns acreditam que haverá ressurreição justamente no período do julgamento das nações? Porque ali, no final da grande tribulação, haverá um juízo. As nações que participarão do milênio. Então, aqueles que foram mortos, mártires, alguns acreditam que vão ressuscitar para participar do juízo das nações, para julgar nações por suas imprudências, irresponsabilidade. Isso, olha, você está vendo que a mídia não dá nem um tchum a respeito dos que estão sendo mortos, perseguidos.
sacrificados. A mídia internacional, ela é a maior cúmplice de toda essa canalice, essa baboseira, esse inferno, né, que está acontecendo. Ele entregará ao Pai. Depois disso, ele entregará o reino ao Deus Pai. Deus, tudo em todos. Isso acontece para que Deus, que sujeitou todas as coisas ao Filho, seja tudo em todos, mostrando a glória e a unidade dele, de Deus. Logo, o Apocalipse é a revelação dos tempos, no mundo do universo, no mundo, ou seja, no universo, no cosmos, como sistema de existência, no mundo dos terrenos ou dos humanos, e no mundo dos sistemas espirituais, das fortalezas divinas contra o sistema fracassado de Lúcifer e de seus agentes, que estarão debaixo do poderio de Jesus Cristo quando entregar como vencedor eternamente o governo ao seu Pai. Pensemos, nós ainda temos mais algumas folhas aqui de Apocalipse para estudar um pouquinho, mas eu não julgo estar fazendo algo que lhe leve a uma interpretação errônea para que você não creia. Melhor você ler. Leia e peça a orientação do Espírito Santo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos diante de Ti, orando, clamando, agradecendo, louvando, bendizendo o Teu nome, sendo esta já a segunda oração que fazemos só, Senhor, nesta madrugada, clamando por todas as pessoas, Senhor, que estão no hall de oração, todas as pessoas, Senhor, que estão ouvindo a oração, todas as pessoas que estão dando, Senhor, o amém, crendo e buscando a face do Senhor. Todas as pessoas que quando escutam tudo, mas não, tem aqueles que só escutam um pouquinho, mas a gente sabe daqueles que param para escutar, que refletem. Fora disso, Senhor, para aqueles que recebem só o áudio, vai acompanhado, Senhor, o texto bíblico, que muitas vezes a gente não consegue completar e alguém reclama que é muito grande. Mas não é, Senhor. Muito grande é o número de pecados que a gente tem. Muito grande é o tempo que a gente gasta com coisas errôneas. Quanto não gasto 2, 3 horas numa televisão? Quanto não gastam 8 horas de internet por dia? Quantos, Senhor, não vivem filmes e mais filmes e séries, e isso não traz nenhuma edificação. E eu sei, Senhor, que orar, ler a Tua palavra, meditar em textos bíblicos não fazem mal para a saúde, não fazem mal para a mente, não destrói a nossa alma diante de Ti, mas pelo contrário, Senhor, nos traz de um estado de fraqueza, de desesperança, para um estado de força, de amor e de esperança, Senhor, onde os medos são resolvidos pela fé no poder do Teu Filho. Então, nesta hora, Senhor, eu quero Te agradecer pelos livramentos, pelas graças, pela saúde, por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor, pela bondade de ter o que comer todos os dias, e de que o Senhor nos atenda, Senhor, aos que não têm com que comer, aos que estão passando necessidade, aos que estão debaixo do relento porque perderam tudo, porque os bancos as pessoas vão se envolvendo com os bancos e pagando, daqui a pouco não tem mais condições alguma para pagar mais nada, estão aprisionadas. Como, Senhor, muitos estão na miséria. Tem a casa, tem carro, mas muitas vezes não tem uma gasolina e as suas mesas estão vazias, Senhor, porque não tem o que comer verdadeiramente. Mas se venderem a casa, Senhor, talvez não sejam sábios o suficiente para comprar uma mais em conta e administrar o pouco que tem para tentar sobreviver mais alguns dias, porque vem na mente aquela perseguição do consumismo e vem ofertas de todo jeito e a pessoa acaba comprando o que não deve comprar, o que não precisa, Senhor, o que não edifica.
Então, Deus, nós estamos numa perseguição material, onde muitas vezes o mal, quem causa para nós, somos nós mesmos, Senhor. São nossas escolhas, são nossas amizades, são nossos desejos, é nossos deleites, nossa carnalidade, nossos pensamentos, é que nos leva e nos subjuga à escravidão do pecado, à fraqueza e à humilhação, Senhor. A gente sabe que o que a gente está vivendo no país é uma loucura. Pessoas sendo tiradas das suas casas, tocadas a fogo, pego tudo que a pessoa lutou com tanto tempo de existência e agora dado para outros, Senhor, por causa de um projeto satânico voltado a prejudicar o pobre, o necessitado, o aflito, porque quanto mais pobre a pessoa for, mais dificuldade ela tiver financeira, mais disposta ela está, Senhor, em ceder a viver debaixo de um jugo desigual, Senhor. Então, por favor, meu Deus, em nome de Jesus, nos socorra, nos abençoe, nos traga, Senhor, o teu perdão, nos evidencia a tua misericórdia, salva o nosso país, salva os nossos estados, nossos municípios, salva nossos bairros, salva nossas ruas, ou melhor, os moradores, nossos vizinhos, salva nossos filhos, mães, quem tiver, Senhor, pai vivo, mãe, quem tiver seus parentes, a família, o casal, faz um grande reboliço, Senhor, em cada vida, em cada coração e evidencia a tua bondade e a tua misericórdia em cada um, curas e milagres. Eu te peço, Pai, e te glorifico em nome de Jesus, porque santo tu és. Amém, Jesus.